Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebrando o 21º domingo do tempo comum, novamente, como eu digo em todos os vídeos, uma liturgia muito bela, mas hoje, em especial, voltada à nossa igreja, voltada à nossa fé. Jesus confia a igreja, funda a igreja e confia ela a Pedro, o primeiro Papa. Então, é um dogma de fé que Cristo fundou a igreja e que Pedro foi o primeiro Papa. Não dá para ser católico sem crer nisso, sem afirmar a fé nisso, né? É um dogma de fé, algo inegável para a nossa fé. Mas, indo para um pouco da dimensão pessoal, o Evangelho de hoje, esse acontecimento, Jesus vai à região de Cesareia de Filipe, uma região pagã, e ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Hoje se vê muito uma tentativa de Jesus era uma pessoa boa, Jesus era um filósofo que revolucionou o pensamento das pessoas, Jesus era alguém bom. Não tem como Jesus ser bom se ele não é o Filho de Deus. Por quê? Se ele não era o Filho de Deus, mesmo que ele curasse as pessoas, ele não era uma pessoa boa. Ele era um mentiroso, um salafrário. Ele enganou as pessoas dizendo que era o Filho de Deus. Ou muitos podem dizer que Jesus era um louco, que falava coisas sem sentido. Mas, gente, Jesus curava as pessoas num olhar. Quando Pedro traiu Jesus pela terceira vez, Pedro olhou para Jesus e com certeza Jesus estava olhando com aquele mesmo olhar misericordioso e amoroso. Ele não mudou o seu olhar para Pedro. E o Evangelho diz: Pedro saiu chorando copiosamente. Jesus não é uma ideia, não é um filósofo, não era alguém bom, um líder, não. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E hoje, se Jesus perguntasse para nós: quem sou eu? A gente não pode responder simplesmente como se fosse uma prova. Tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. Tá, mas quem é? Quem sou eu para ti? O que tu diz da tua experiência no teu coração que tu és, que eu sou para mim, para ti? Quem eu digo no íntimo do meu coração que é Jesus? Eu preciso fazer a experiência de Jesus, eu preciso conhecer Jesus na Escritura e na oração. Eu posso estudar a Bíblia inteira, a fé inteira, o catecismo inteiro e não saber quem é Jesus, não ter feito a experiência com Jesus. Eu não lembro muito bem agora, mas um que pregou um retiro para Cúria da Diocese de Roma,
ele falou sobre essa experiência de conhecer Jesus, e um cardeal, imagina, cardeal, já são pessoas mais velhas, disse que ele não sabia se ele tinha feito essa experiência com Jesus. Ir ao encontro de Jesus na oração, conhecer Jesus, escutar sua voz na oração. Na oração eu apresento minha vida, apresento tudo, mas eu preciso em um momento silenciar e tentar escutar a voz de Deus que fala ao meu coração. Deus não fala no barulho, Deus fala no silêncio. Quantas vezes nós tentamos encontrar Deus em tantos barulhos e coisas, mas Deus não está ali, está no silêncio. Há 2 domingos atrás, no 19º domingo do tempo comum, semana passada tivemos a Assunção, a primeira leitura falava sobre Elias, passou o terremoto, fogo, um vento forte. Ele não percebeu a presença de Deus, mas quando veio a brisa leve, ele percebeu, Deus está aqui. Então, quem é Jesus para mim? Quem eu digo que Jesus é na minha vida? Eu estou buscando essa experiência, eu fiz essa experiência, eu estou fazendo essa experiência de Jesus na minha vida? Pensemos nisso. Jesus fala a Pedro, confiando a ele a igreja, como eu estava falando já no começo. E aqui mostra uma coisa que Jesus falou quando ascendeu aos céus. Quando ele subiu aos céus, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Jesus diz aqui, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca poderá vencer a igreja. Nunca poderá vencer essa igreja que Cristo colocou. Em Cristo confiou a igreja a Pedro como um sinal de unidade. Hoje nós temos o Papa Leão como sinal de unidade da igreja, da fé. Infelizmente, muitas vezes essa unidade foi quebrada, com a reforma protestante foi quebrada essa unidade em partes. Às vezes dentro da nossa própria igreja, nós quebramos a unidade não crendo no que a igreja ensina. É muito triste, mas na segunda leitura, São Paulo fala de que tudo está nas mãos de Deus. Os caminhos de Deus não são conhecidos, a gente não sabe os caminhos de Deus. Deus nos leva para um caminho às vezes que a gente não sabe, mas Ele conduz a história permitindo as coisas ruins acontecerem para o bem maior. São Paulo ali percebeu que os apóstolos estavam pregando para os judeus, mas eles não se convertiam, não criam em Jesus. E eles vão e pregam aos pagãos e a fé se espalha, mostrando que Deus guia a sua igreja, Ele não nos abandona. Pedro já mostra essa liderança confiada a Ele em Pentecostes, quando os apóstolos, junto com Maria, após 9 dias em oração, recebem o Espírito Santo. Ele toma a palavra, enquanto as pessoas diziam que eles estavam bêbados. E eu quero trazer uma coisa muito polêmica à vista, mas que nós precisamos crer. Jesus fundou uma igreja. E o nosso catecismo afirma que não existe salvação fora da igreja, mas com algumas coisas, Como entender essa afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça através da igreja, que é o seu corpo. Esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e sua igreja. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho. Então, mesmo é difícil afirmar isso, porque às vezes pessoas que nunca ouviram falar em Cristo, vamos dizer que essas pessoas já estão condenadas? Não. Porque Deus pode salvá-las se elas, dentro das suas possibilidades, procurarem a Deus e praticarem a palavra de Deus. É uma questão muito difícil que não cabe a nós. Mas, como na segunda leitura, Deus está guiando e nós devemos confiar nele.
A Igreja de Cristo é um corpo, onde Ele é a cabeça, como São Paulo fala na carta aos Colossenses. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da Igreja. Então, as pessoas que se salvam não sendo católicas, se salvam através da Igreja Católica, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E por isso a importância da gente participar da vida da comunidade. Nós temos o terceiro mandamento. Vá à missa, minha gente, vá à missa todo domingo, todo sábado à noite. Se você é de uma comunidade, vá sempre na missa que tiver. E se você tiver a possibilidade, vá numa comunidade, outra comunidade nos finais de semana que não tem missa na sua comunidade. Busque ajuntar esse tesouro no céu. Nós que temos essa graça de estar na Igreja de Cristo, nós precisamos ser fiéis. Nós não sabemos o que vai acontecer com outras pessoas que são de outras religiões, de outras congregações cristãs. São muitos casos. É muito difícil a gente julgar um caso de uma pessoa que já nasceu numa família que não é católica. Mas agora é outro caso quando a pessoa era católica, mas foi para outra religião. Mas não cabe a nós julgar, não cabe a nós, mas nós devemos anunciar essa verdade de fé. Se a pessoa tem conhecimento disso, ela precisa estar na igreja, ela precisa viver os mandamentos que Deus confiou a nós, precisa viver os dogmas que a igreja proclama, viver a fé que a igreja proclama. Nossa fé não é algo abstrato, ela é verdadeira, ela é fundada em Cristo, que confiou a igreja a Pedro. Hoje nós temos o Papa, sinal da nossa unidade, permanecer unidos em Cristo no amor. Como eu dizia na meditação de sexta-feira, não é fácil amar os nossos irmãos, mas Deus nos concede essa graça. Deus continua nos guiando e nos deixou essa igreja para nós termos um caminho seguro. Como diz a resposta do Salmo, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada. A bondade de Deus é tão grande que Ele não nos deixa, vim aqui, ensinei as coisas, deu, tchau. Não, Ele nos deixou uma igreja que continua a nos ensinar a confiar e a ver as coisas novas, discernindo com a luz da palavra, com a luz do Espírito Santo. Confiemos na igreja e busquemos saber quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para mim? Eu estou fazendo essa experiência de Jesus? Eu estou confiando e vivendo o que a igreja dele me ensina? Reflitamos nisso. Que através de São Pedro, Deus abençoe você. Encaminhe essa meditação para mais gente, para que essa palavra chegue a mais pessoas. E que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.